sejam todos bem-vindos a essa reflexão à luz da doutrina espírita. Hoje abordaremos o livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 3, A Comunidade da Perversão Moral. Lembro-me inicialmente de uma frase de Chico que diz: ambiente limpo não é o que mais se limpa, mas sim o que menos se suja. E é disso que trataremos nessa maravilhosa obra de Manuel Filomeno de Miranda. De que ambiente estamos falando? A nossa mente. E de que tipo de limpeza estamos tratando? Dos nossos pensamentos. Hoje em dia, a gente vive numa referência das pessoas pixels, que são aquelas pessoas que postam nas mídias sociais as suas vidas quase perfeitas, mas que não representam sequer frações de segundo, o tempo de uma foto, de um vídeo. E que, além disso, apresentam um egocentrismo, um narcisismo exacerbado, uma exposição da função sexual, que antes só tinha a finalidade, a perpetuação da espécie, passar do caráter biológico para o caráter exibicionista, para o ceticismo e principalmente para o erotismo, presente em nossas mentes, em nossos olhos, em nossos trajes, em nosso comportamento. Nesta obra de Manuel Filomeno de Miranda, ele nos apresenta a visão de uma noite sombria dentro do nosso contexto atual, visto pelo lado espiritual. Nos conta Manuel Filomeno de Miranda que, acompanhados pelo nobre irmão Anacleto, um grupo de pessoas se direcionam a uma comunidade totalmente dedicada à perversão sexual. Em vasta área pantanosa, sombria, onde rescindiam odores pútridos e uma gritaria intensa, gargalhadas e agitada movimentação. Lá, muitos indivíduos, inclusive reencarnados, desdobrados pelo sono, das áreas da comunicação social, das comunicações de massa, das artes, da literatura, a que ele chamou de mentes doentias, vivenciam espetáculo de baixeza e de degeneração moral, que para lá seguiam por imantação voluntária magnética. Então, eles estavam imantados magneticamente e voluntariamente com aquelas regiões, ou seja, sintonizados na mesma vibe que aquelas regiões. É importante frisar que Anacleto, antes de se dirigir a essa região, faz duas orientações ao grupo. Anacleto pede inicialmente que todos não fixem pensamento no que eles iriam ver, ou seja, não se deixem levar pelos pensamentos a ficarem presos naquelas situações que eles estavam vendo, ou porque estavam gostando, ou porque se sentiam horrorizados, ou porque sentiam, sabe, querendo se afastar daquela região. Ou seja, não se fixassem nesses pensamentos, não se fixassem no que eles estavam vendo, naquelas cenas dantescas, como ele assinala. Por duas razões, né? A primeira é porque se eles se fixassem, eles se tornariam presos, vítimas também daquelas regiões. Eles passariam a viver naquela região. Isso me lembrou uma das cenas finais do filme Amor Além da Vida. Sugiro que vejam, onde o personagem de Robin Williams vai resgatar a esposa também numa situação semelhante, onde ela estava presa em seus pensamentos doentios, sombrios, deletérios. E ele vai lá para tentar resgatar a sua esposa. Assistam o filme, porque eu não vou dar spoiler. A segunda razão por que Anacleto dá a orientação de não se fixar pensamento naquelas cenas horrendas, que viriam e que ficariam horrorizados com aquelas cenas, é porque, se sintonizassem com elas, estariam presos nelas. E a segunda razão é que, se eles não se sintonizassem, eles estariam dessintonizados, ou seja, fora de sintonia, noutra vibe daquela região. Assim passariam por lá e não seriam notados pelos que lá estavam, ou seja, eles poderiam visitar sem serem percebidos pelos visitantes daquelas baixas regiões a sua presença, porque eles estavam sintonizados através dos pensamentos, não se fixando nos pensamentos, mas sim com pensamentos elevados, pelos que lá se encontravam, eles não seriam percebidos. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que aquele reduto imenso
é criado, é cocriado e mantido pelas emanações doentias das próprias criaturas da Terra. Nós, seres humanos reencarnados neste planeta. Somos nós quem damos força e mantemos estas regiões doentias na psicosfera da Terra, do nosso planeta, pelas nossas mentes igualmente doentias para o sexo, para a promiscuidade, para o bacanal. É aquilo que Jesus nos disse em Marcos 8:38. Por enquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do Pai. Por que ele chamou de raça adúltera? Adúltera não é só o ato adultério de duas pessoas que se relacionam com terceiros terem em si, mas também adúlteras nos pensamentos, pensamentos baixos, vis, promíscuos. Só no pensamento a pessoa já se torna adúltera, não só no ato sexual com outra pessoa que se relaciona. E Kardec, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, confirma isso, quando diz que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi por isso que Jesus quis dizer: ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 6. Manuel Filomeno de Miranda, naquela obra, nos diz que toda noite, naquela região, ocorre um desfile de carros alegóricos, em formatos de órgãos sexuais disformes e chocantes, fazendo recordar os torpes desfiles de carnavais da Terra, apresentando cenas de terrível espetáculo, de grosseira manifestação da libido, nos quais se mesclam apresentações sexuais entre animais e seres humanos, ambos deformados, tudo sob o aplauso descontrolado da massa desnorteada. Conseguiram imaginar a cena, né? E sabem por quê, né? É por isso mesmo, porque é difícil para nós recordar o que ainda não conhecemos. Recordamos o que já vivemos, o que já conhecemos, e já passamos por essas situações. Então é fácil imaginar essa cena, recordar essa cena. Ao passo que fica difícil recordar uma cena elevada, na qual estamos indo em direção, mas que ainda não conhecemos. Temos uma vaga impressão, mas recordar com precisão de detalhes só o que já vivenciamos, as situações primitivas, as situações passadas. Por isso descrevemos tão bem os mundos primitivos, perversos, egoístas, arrogantes, porque já vivemos e até ainda vivemos atualmente, ainda continuamos a viver nessas situações de pensamentos, de mundos construídos através de nossos pensamentos, desses pensamentos específicos. E fica difícil imaginar os mundos elevados, puros, santificados, sublimes, porque ainda não conhecemos esses mundos sublimes, mas conhecemos muito bem os mundos do egoísmo, da arrogância, da perversão sexual, perversão moral. E Manuel Filomeno de Miranda nos diz que os indivíduos vivem em complexa simbiose de vampirismo, carregando-se uns aos outros na exaltação do sexo e das suas mais sórdidas expressões. Foram tais práticas que, no passado, destruíram culturas e civilizações em nosso planeta. Tal qual está acontecendo agora, no presente, com grande parte das nossas sociedades. Manuel Filomeno de Miranda reforça essa ideia de nos dizendo: quando irrompem o sexo, quando irrompem o deboche e a insensatez e o desvario do sexo, os compromissos morais dos grupamentos sociais, a ética, a cultura, a civilização, tombam também no desalinho, avançando para o descalabro e a servidão. É naquela região que se inspiram muitos multiplicadores de opinião, reencarnados na erraticidade, e que ainda, reencarnados e na erraticidade, que ainda
insistem na liberação total dos costumes vis, como já não se bastassem o sexo explícito e vulgar, a violência absurda, a agressividade sem limites, a luxúria desmedida, o cinismo odiento, o furto desbragado, o desrespeito a tudo que constitui a dignidade humana, descendo a níveis já insuportavelmente muito baixos, diz Manuel Flamengo de Miranda. E que também complementa: diversos espíritos ainda reencarnados que, libertos durante o sono, seguem dominados por seus algozes para aquelas regiões, presos a coleiras, como se fossem animais famintos, babando ante o espetáculo que lhes aguça os instintos grosseiros. Noutra situação, diz Manuel, vira anões cínicos, apresentando-se como criaturas infantis, para assim despertar os viciados em pedofilia a terem mais estimulados os seus toscos impulsos. Anacleto reforça a recomendação inicial, dizendo que neste recinto infeliz é mantido e dirigido por alguns verdugos, algozes carrascos da humanidade, que se nutrem dos pensamentos perversos e equivocados dos seres humanos, que sustentam, dessa forma, a estranha coletividade que ali se abriga. É uma atmosfera pestilenta, de pesada psicosfera, contagiosa e deletéria, como afirma Anacleto. É a este ambiente que se encaminham os que sucumbem no sexismo, no exibicionismo e no erotismo, vivendo em verdadeiras tribos reencarnadas e desencarnadas, de promiscuidade primitiva, vestindo-se e assumindo posturas caricatas e ridículas, de que não se consegue libertar facilmente. Manuel Flamengo de Miranda continua dizendo: tornam-se assim representantes do curioso país espiritual de onde procedem e, telementalizados pelos que lá ficam, fazem-se verdadeiros propagandistas da orgia despudorada, tentando arrebanhar mais vítimas para a bacanal da extravagância. Deste mundo reencarnado, para lá. E completa: muitos tombam nas redes bem urdidas do prazer, não conseguindo desvincular-se deles com facilidade, somente através das dores que os consomem, que os atormentam, das enfermidades dilaceradoras que os afligem, das angústias morais que os assaltam, é que, encontrando orientação e compaixão, libertam-se das amarras fortes do mal em predomínio. A maioria, porém, desencarna durante esse comportamento doentio e quase todos são arrastados para o sórdido campo da luxúria, para aquela comunidade da perversão moral, sofrendo por décadas e mesmo séculos, até o momento em que verdadeiramente busquem a sua renovação. Somente assim serão socorridos por espíritos especializados em libertação, que periodicamente visitam esses sítios de horror e de sofrimento irracional. Gente, tem sido assim através dos tempos. E por enquanto ainda parece que se demorará por muito mais tempo, até quando todos nós, seres humanos, cada um de nós, resolva por se destinar aos compromissos elevados e aos deveres dignificadores da vida. Explica Manuel Flamengo de Miranda. A consciência de si mesmo, a responsabilidade perante o seu próximo e a mãe natureza nunca devem sair da linha de conduta humana, pois que nisso residem as aspirações máximas do espírito para a conquista da beleza e da plenitude. Daí, os nossos mentores, irmãos de luz, nos advertir que mantenhamos os cuidados especiais com o pensamento elevado ao supremo amor, sem críticas ou observações descaridosas. A mente é sempre a construtora da vida, direcionando a energia com a qual são condensados os anseios e as necessidades de todas as criaturas. A energia é constante. Nossos pensamentos é que a direcionam para onde quisermos. A energia existe no universo inteiro, está presente no universo inteiro.
Mas nós, através dos nossos livre-arbítrios, da nossa vontade, através dos nossos pensamentos, é que direcionamos essa energia, captamos essa energia e a direcionamos. Se temos pensamentos elevados, a direcionamos para ações elevadas. Se temos pensamentos perversos, de promiscuidade moral, a direcionamos para a promiscuidade moral. Cabe a nós definir para onde quisermos direcionar a energia. A quem estamos dando essa energia que já existe no universo e direcionando, dando mais força. A quem estamos dando mais força? A elevação espiritual ou a baixeza moral? A cada um de nós cabe esse compromisso de fazer o seu direcionamento da energia. Conclui então Manuel Flamengo de Miranda naquela obra. O sexo, por sua vez, por carregado de sensações e de emoções, quando tratado com desdém, é exercido com ignorância das suas sagradas funções. Transforma-se em geratriz de tormentos que dão curso a outros vícios e alucinações, empurrando as suas vítimas para as drogas, o álcool, o tabaco, a mentira, a traição, a infâmia e todo um conjunto de misérias morais que entorpecem os sentimentos e obscuram a razão. Enquanto não houver um programa educativo baseado nas nobres finalidades da existência humana, cujo objetivo essencial é o progresso intelecto-moral, e não a utilização do corpo para o prazer e a leviandade, permanecerão equivocados os valores éticos, sendo utilizados pelo egoísmo, para o gozo e a insensatez. Vive-se na terra da atualidade a exorbitância da lubricidade, da pornografia, da exibição das formas físicas direcionadas para o comércio do sexo e da exploração sexual. A morte, porém, que a ninguém poupa, ao desvestir da carne os equivocados, abre-lhes a cortina da realidade e todos se dão conta do alto significado da vida física e do respeito que esta merece a caminho da evolução. Somente nos cabem as atitudes de compaixão, de solidariedade, de compreensão e de amor para com todos os irmãos encarnados e desencarnados, anestesiados pelo prazer carnal, inconscientes do que lhes ocorre. Estes aguardam ajuda e orientação fraternal para despertarem para a verdadeira alegria de viver. É chegado o momento adequado para irradiar o pensamento de Jesus nas consciências humanas, em que o homem e a mulher compreenderão que o sexo existe para fomentar a vida e procriar, amparado por emoções de energias revigorantes. A frase de Chico Xavier, né? Que ele disse certa vez a uma repórter: sem amor, nada vale a pena. Amor verdadeiro, amor sublime. Que possamos, então, contribuir em favor deste momento restaurador, nos edificando no bem e nos preservando interiormente das ciladas do mal e das tentações perturbadoras. Façamos esta reflexão em nossas vidas e agradeçamos a Deus por mais as oportunidades reencarnadas de experimentar esta vida e saber aproveitar cada experiência, adquirindo conhecimento e sabedoria para direcionar as nossas vidas e a energia que existe no universo para a construção do sublime, do amor, da luz em nossas vidas e em nosso planeta. Que assim seja.